ao nosso evento, que é uma continuação do dia que tem a temática sobre a violência no esporte, né? Já tivemos aqui na faixa hoje pela manhã palestras e debates, à tarde projeção de filmes, né? E agora estamos dando continuidade na parte da noite também com palestras e debates. Juntamente com esse evento, nós estamos realizando a terceira semana de Direito, né, com atividades hoje, amanhã, e vamos seguir essa programação, né? Vamos ter uma apresentação da temática sobre responsabilidade civil nos eventos esportivos, depois um depoimento, né? Vamos abrir, então, para debate e, ao final, fazer a apresentação também da atividade de monografia nota 10, né, em que os nossos alunos já formados, que obtiveram nota 10 no semestre passado, 2012-2, vão fazer também uma breve apresentação, né? Temos 2 alunos e amanhã, né, também teremos a continuidade do evento e depois da apresentação deles também faremos um debate. Tá? Eu vou convidar à mesa, né, o professor Fábio Tubino, né, que é mestre em Memória Social e Documento pela Unirio, especialista em Gestão Estratégica de Eventos, professor do curso de pós de Jornalismo Esportivo e Negócios do Esporte, do IJEC Faixa, né, também integrante da equipe esportiva da Rádio Continental de Campos. Como jornalista, já realizou a cobertura de mais de 20 eventos internacionais, entre estes a Copa do Mundo de 90 e de 94, os Jogos Pan-Americanos, né, de 2007, aqui no Rio. Autor dos livros Dicionário Enciclopédico Tubino do Esporte, Brasil, Potência Esportiva Pan-Americana, Assis Chateaubriand e a Construção da Identidade Brasileira. Né? Então, professor Fábio, por favor. O professor Fábio será o nosso mediador, né? E, como palestrante, nós teremos o Dr. Martinho Neves Miranda, que é pós-graduado em Direito Desportivo, mestre em 9 Direitos pela Estácio de Sá, procurador do município do Rio de Janeiro, autor do livro Direito no Desporto, né? Atualmente coordena curso de pós-graduação em Direito Desportivo, membro da Comissão Julgadora da Lei de Incentivo do Ministério do Esporte e do Conselho Editorial da revista Síntese de Direito Desportivo, além de ser diretor regional do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, do Rio de Janeiro. Foi advogado do Clube de Regatas Vasco da Gama, do Clube de Regatas do Flamengo e do São Paulo Futebol Clube. E atuou como coordenador jurídico da candidatura do Rio aos Jogos Pan-Americanos de 2007 e consultor jurídico da candidatura olímpica da cidade aos Jogos de 2016. Professor Martinho. Vou chamar a mesa também para fazer um depoimento sobre uma situação concreta, né, o professor Roberto Spritzer, né, que é professor e coordenador de Biologia da Rede SEGA de Jovens e Adultos. Por favor, Roberto. Teremos também a presença, né, do Rodrigo Cerqueira Gomes, que é pós-graduado em MBA em Marketing Esportivo pela Trevisan, foi aluno de jornalismo da Faixa, passou pela BR Assessoria de Comunicação, jornal O Fluminense, nas editorias de política em geral, né? Atualmente atua como repórter da editora de futebol internacional no Diário Lance. Realizou coberturas importantes como Seleção Brasileira 2008 e 2009, eliminatórias para a Copa de 2010, escolha das sedes para as Copas de 2018 e 2022, Holanda e Bélgica, finais de Liga dos Campeões 2010 e 2011 e Eurocopa 2012. Por favor, Rodrigo. Bem, antes de passar a palavra para o nosso mediador, né, eu vou agradecer a presença de vocês, né, aproveitar para divulgar o nosso curso de pós-graduação em Direito Desportivo. Vocês devem ter recebido o panfleto aí, estava já distribuído. Né? Eu acho que é isso, tá bom. Né? Muito obrigado e aproveitem o evento. Boa noite a todos. Obrigado, professor Eduardo.
Dia importante porque nós estamos iniciando uma série aqui na faixa de debates cuja temática é o esporte. E o tema violência está na moda, né? Os assuntos acontecendo, a mídia destacando, as implicações jurídicas acontecendo. Ou seja, muito barulho, e é importante que a gente tenha essa informação diante dos especialistas, e principalmente para vocês que fazem parte da academia, que vão construir, evidentemente, toda essa problemática daqui para frente. Então, a responsabilidade civil e criminal nos eventos esportivos é algo que precisa ser debatido. O Brasil será sede daqui a 2 meses de uma Copa das Confederações, já foi sede de uns Jogos Pan-Americanos, já foi sede dos Jogos Mundiais Militares, e vamos ter Copa do Mundo no ano que vem e Jogos Olímpicos em 2016. Estamos organizando os maiores eventos esportivos do mundo. Então, mais nada importante do que a gente entre muito especificamente nesse tema. Bom, a palestra principal desse nosso debate, o professor Martinho vai fazer a sua exposição. Depois nós vamos ter um depoimento especial de um profissional que passou por um problema grave e que vai contar essa experiência para a gente. E, finalmente, a gente vai debater com vocês o assunto violência no esporte. Então, agora a gente convoca é boa, né? Professor Martinho, para fazer a sua exposição sobre a responsabilidade civil dos eventos esportivos. Professor Martinho. Obrigado, Fábio. Eu gosto de me mexer um pouquinho, até que... Tá. Bom, muito boa noite a todos. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite feito pela faixa, na pessoa da professora Márcia Alonso, do professor Eduardo Domingues, do professor Fábio Tubino, amigo de longa data. Pedi aí para começar as transparências. É só em apresentações. Aí. Bom, aqui está o nosso site, que tem um artigo que simboliza essa nossa palestra de hoje. Enfim, vocês vão ter acesso a vídeos, entrevistas, tudo na área de direito desportivo, e espero que essa palestra de hoje sirva como estímulo aos senhores para fazerem um curso de pós-graduação, como bem anunciado pelo professor Eduardo. Bom, o tema, então, que nos propusemos enfrentar no dia de hoje versa sobre responsabilidade civil no esporte. Próximo, por favor. Bom, aí a apresentação que ele já falou. Próximo, por favor. Bom, quando a gente fala de responsabilidade civil, vamos tentar contextualizar o tema da responsabilidade civil no século XXI. Né? O aparecimento de novas atividades trazem consigo, consequentemente, a potencialidade de novos danos. Você tem o desenvolvimento da medicina estética, daí você tem danos provocados, por exemplo, pelos médicos que atuam nessa área, e discussões que surgem. Será que o dano estético ele é um dano de... a obrigação do médico continua sendo uma obrigação de resultado ou uma obrigação de meio? Haja vista as exigências que a sociedade vem impondo a esses profissionais. As atividades relacionadas ao show business, né? Os eventos culturais trazem consigo a marca indelével da potencialidade do dano. Não é por acaso que nós recentemente tivemos a tragédia de Santa Maria, né? Relacionada ao quê? Relacionada a uma culpa em elegendo e vigilando por parte daqueles que tinham a obrigação de prevenir o dano naquela situação, e vários outros eventos culturais que nós tivemos com esse problema. A cibernética, ou seja,
os delitos da internet. Nós tivemos aí artistas que tiveram fotos roubadas, né, por hackers. Como é que fica a responsabilização civil? O nosso Código Civil, que é o código ainda de 1975, que não previu os danos decorrentes da tecnologia, da nova tecnologia, da tecnologia da informática. E aí, como aplicar? Será que nós podemos aplicar os mesmos estándares do Código Civil a essas situações? E, inevitavelmente, é o esporte, né? O esporte, ele vem a cada ano evoluindo, crescendo e com ele trazendo também a marca do dano na sociedade. Nós temos aí vários exemplos, e só para a gente entender o que era o esporte do ponto de vista tradicional e daquilo que nós temos hoje. Próximo. Bom, o esporte originariamente era uma atividade de lazer, né? Até a própria etimologia da palavra esporte, ela tem origens no lazer, né? Consideram que o surgimento da expressão desporto surge por ocasião de marinheiros que, após retornarem da estafante jornada no mar Mediterrâneo, diziam estar de porto, ou seja, diziam estar de lazer no porto, derivando daí a expressão desporto. Só que a atividade meramente de lazer se transformou, em menos de 50 anos, numa atividade empresarial e profissional. O espetáculo desportivo passa a ser um objeto de consumo como qualquer outro serviço descrito no Código de Defesa do Consumidor. Não por acaso, a Lei Pelé, a Lei 9.615, depois sendo copiada pelo Estatuto do Torcedor, vai equiparar o torcedor pagante por qualquer meio ao consumidor na forma do Código de Defesa do Consumidor. Então, olha quantos direitos e obrigações surgem dessa relação que originariamente era uma mera relação de lazer, né? O organizador, ele deixa de ser uma mera entidade desportiva para assumir as vestes de empresário, genuíno empresário de atividade econômica. O alto interesse da sociedade repercute necessária e obrigatoriamente na profissionalização dos desportistas, aportes financeiros de contratos de patrocínio. Esses desportistas são pressionados a conquistas cada vez maiores. E o que nós temos aí? A potencialidade do dano. Lesões, mortes, atletas sendo obrigados a se doparem, casos de corrupção, de fraude, etc. A vitória a qualquer custo, não importa como, né? E, por outro lado, o grande crescimento do número de espectadores também trouxe o espetáculo como também um elemento portador de riscos. Olha aí a multifária gama de danos que o esporte pode trazer, não apenas nas relações de trabalho, nas relações consumeristas, mas também na relação com o torcedor. E aí você tem inúmeros casos. Você tem o exemplo paradigmático que foi a tragédia de Heysel, por ocasião da final da Copa da Liga dos Campeões da Europa entre Juventus e Liverpool. Em 1985, nós tivemos aí mais de 200 torcedores mortos. Nós tivemos a tragédia agora recentemente no Egito, que aumentou exponencialmente esse patamar. Nós tivemos a final do Campeonato Brasileiro de 92, a final do Campeonato Brasileiro de 2000, enfim, e por aí vão se seguindo, danos acontecendo toda hora em espetáculos esportivos. Bom, para aqueles que são acadêmicos de direito, nós temos aí duas vertentes da importância do tema. Você tem a importância teórica e uma importância prática. Essa importância prática que eu acho que eu já comecei a ventilar um pouco sobre isso. A importância teórica, que é aquilo que o Tepedino fala, que o grande desafio do direito civil do século XXI está na pluralidade, no pluralismo de fontes normativas a regular o mesmo caso. Você tem aí o Código Civil sendo retalhado, sendo subdividido em Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Torcedor, Estatuto do Idoso. O Código Civil ele perde a sua centralidade como
Constituição do direito privado. Né? Então, você tem o pluralismo de fontes normativas, você tem o pluralismo de pessoas estando sujeitas à repercussão danosa de uma atividade na sociedade. E, no caso do esporte, isso tudo se aplica, porque você tem Código Civil, Estatuto do Torcedor, Código do Consumidor, você tem a Constituição, você tem a Lei 9.615, e você tem o pluralismo de pessoas sujeitas a sofrerem a responsabilização pelo evento danoso. Observem, senhores, que o espetáculo desportivo, na medida em que ele se torna um evento extremamente complexo, aumenta sobremaneira o rol daqueles que interferem na sua realização. Então, você tem, para um evento desportivo, você tem federações desportivas, entidades de prática, organismos públicos que participam através do policiamento, fiscalização sanitária, vigilância, os próprios organizadores, que não necessariamente são as federações, os patrocinadores, colaboradores, você tem aí os voluntários dos espetáculos desportivos, árbitros, desportistas, espectadores, agentes prestadores de serviço. Haja vista que o Estatuto do Torcedor criou, em certos aspectos, uma miríade no Brasil. Né? Se nós formos observar rigorosamente o que dispuser o Estatuto do Torcedor, eu acho que a gente vai ter que assistir um jogo na Suíça, porque, sob certos aspectos, é absolutamente impossível você colocar na prática tudo aquilo que está no Estatuto do Torcedor. E, dentre as exigências que colocou o Estatuto do Torcedor, foi a ampliação dos agentes prestadores de serviço. Você tem segurança, atendimento médico, divulgação, asseio, acomodação. Basta abrir o Estatuto do Torcedor para os senhores terem uma noção da quantidade de tarefas que foram impostas nas costas do organizador. Quando um dano acontece, quem é o responsável? Observem, por exemplo, na Copa do Mundo. Os senhores vão ter o governo brasileiro como um dos organizadores, você tem o comitê organizador da Copa do Mundo, você tem a CBF, você tem a FIFA. Né? Um torcedor se machuca, quem é o responsável? Tragédia da Fonte Nova, em Salvador. Um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Você tinha como intervenientes do espetáculo desportivo a CBF, a Federação Baiana de Futebol, a Superintendência Baiana de Desportos. Você tinha o Bahia, que era o clube mandante da partida, e aqueles 7 torcedores que estavam comemorando o acesso do Bahia para a primeira divisão, eu acho, né? Caíram da arquibancada e faleceram. Quem é o responsável? Olha a dificuldade, do ponto de vista teórico, de você apurar a responsabilidade. E você ainda tem o proprietário do estádio, que não necessariamente é uma dessas pessoas que eu citei acima. Né? Próximo. Bom, e a importância prática do assunto? Né? Eu acho que não tem um mês do nosso calendário que a gente não esteja diante de alguma irregularidade numa praça de desportos. Bom, você tem aí eventos que marcaram a nossa sociedade. Né? O famoso acidente com o PP, com o Ayrton Senna, o Lars Grael. Havia responsabilidade de alguém envolvido nesses casos? Eu vou falar um pouco depois do Ayrton Senna para os senhores. Você tem aí lesões no campo do esporte, geração de doenças. Você tem ex-atletas que sequer conseguem subir uma escada, atletas com mal de Parkinson, oriundos da prática desportiva. O Ronaldo Fenômeno, por exemplo, deu uma entrevista e disse que não consegue segurar o filho dele no colo. Tamanha as lesões que ele sofreu durante a carreira. Né? Vai perguntar para a família do Garrincha o que fizeram com o Garrincha. A quantidade de infiltrações indevidas que abreviaram a carreira, talvez daquele que, juntamente com o Pelé, tenha sido o maior fenômeno do futebol mundial. E o esporte, por ser exatamente um evento extremamente importante na sociedade, ele também é catalisador de catástrofes. Né? Você tem aí a maratona de Boston. Por que aqueles loucos lá da Chechênia resolveram fazer aquilo num evento desportivo? Porque tem a repercussão que nenhum outro evento tem na sociedade. Né? O governo brasileiro está gastando fortunas
para tentar se aparelhar contra atos terroristas na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos. Né? Por quê? Porque o espetáculo desportivo é também, sobre esse aspecto, um elemento que pode gerar o dano na sociedade. Bom, torcedores feridos, falei da tragédia da Fonte Nova, agora a morte do torcedor boliviano, e se eu ficar repetindo os casos aqui, eu acho que nós vamos ficar até meia-noite. Né? E você tem outros tipos de dano que não apenas aqueles danos físicos, você tem os danos aos consumidores, aos torcedores, aos patrocinadores. Né? Danos a detentores de direitos de eventos desportivos. Uma emissora de televisão paga uma fortuna para transmitir, e vem uma outra e tenta transmitir de uma maneira irregular. Como aconteceu na Copa do Mundo de 94, isso agora falando de patrocinador, né? Uma determinada cervejaria pagou uma fortuna para patrocinar aquele evento. A outra, que não tinha os direitos, contratou um balão e sobrevoava os estádios dos Estados Unidos fazendo a sua propaganda. Pode? Né? Tanto é que a Lei Geral da Copa fez até uma restrição com relação ao espaço aéreo exatamente em relação a isso. Houve uma emissora de televisão que nos procurou lá no nosso escritório que queria fazer alguma coisa parecida, que ela não vai ser a detentora dos direitos de televisão, vocês devem imaginar quem é, né? Que gosta de rivalizar com a emissora que detém os direitos de todos os campeonatos mais importantes do esporte, queria fazer alguma coisa parecida. Eu falei, olha, isso vai dar responsabilidade civil. Né? Por quê? Você está fazendo um marketing de emboscada. Você está gerando um dano para aquele que despendeu um caminhão de dinheiro para patrocinar essa atividade. Próximo. Bom, então, quando a gente fala de espetáculo desportivo, a gente vai rodar e vai sempre falar da figura do organizador do espetáculo. René Savatier, que foi o primeiro autor que se dedicou a falar sobre o assunto, ele, no Tratado de Responsabilidade Civil de 1952, ele dedicou um capítulo inteiro para tratar da responsabilidade civil no evento desportivo. O Savatier, ele conceitua o organizador como sendo aquele que avoca para si a responsabilidade pela realização do evento e faz conhecer esse evento perante a sociedade. Por que ele é o principal responsável? Primeiro, porque é ele quem se beneficia. Né? A arrecadação da bilheteria ela é revertida para o organizador. E segundo, porque é ele que introduz o risco na sociedade. Então, pelo artigo 927, parágrafo único, a cláusula geral de responsabilidade objetiva, que está no Código Civil, né, aquele que introduz o risco na sociedade deve responder pelos danos dela decorrentes. Bom, quem é o organizador? Eu trouxe para os senhores a definição, a primeira que alguém ousou dar, que foi René Savatier, em 1952. O nosso Estatuto Torcedor, ele define o organizador como... Ele distingue dois tipos de organizadores, sendo ambos solidariamente responsáveis. O organizador indireto, que é a federação responsável pela competição, e o organizador direto, que é o clube que recebe a equipe adversária no seu campo e que tem a obrigação de adotar certas providências. Os senhores podem perceber que o Estatuto Torcedor é voltado essencialmente para o futebol. Né? Uma competição de atletismo não tem clube detentor do mando de campo. Né? Então, quem vai ser o responsável? Vai ser o organizador da competição, a federação respectiva, solitariamente. Bom, próximo. Bom, então, o organizador, pelo Estatuto Torcedor, ele responde por tudo que vier a acontecer no espetáculo desportivo, porque o artigo 3º do próprio Estatuto equipara o organizador ao fornecedor de serviços do Código do Consumidor. Bom, o organizador ele tem que se valer de vários colaboradores, por exigências estabelecidas pelo próprio Estatuto do Torcedor. Então, como a gente ainda tem muita coisa para falar,
só deixar essa mensagem, que ele pode se valer de voluntários, empresas prestadoras de serviço ou empregados ou contratados eventuais. Cada qual tem vantagens e desvantagens. Só que o dano cometido por qualquer um deles, a responsabilidade é do organizador. Haja vista que o 932 do Código Civil estabelece uma relação de preposição entre todos eles e o responsável por quem toma esse serviço. Próximo. Bom, existe um elemento aqui muito interessante no espetáculo, que é o árbitro. O árbitro que é, às vezes, por alguns chamados de juiz. Vocês sabem por que é chamado de juiz? Eu tenho que tomar um cuidado danado, porque eu estou falando na frente de um especialista aqui. Né? Até onde eu sei, viu, Fábio? O árbitro era chamado de juiz porque, na Grécia Antiga, os confrontos eram mediados por verdadeiros juízes, né? Togados. E eles detêm enorme poder de império na disputa e podem provocar danos. Né? Por exemplo, ele autoriza uma partida sem condição de segurança, né? Para o público ou para os atletas, ele permite que um lutador seja golpeado até a morte. Quer dizer, isso é um exemplo. Você tem vários exemplos. Né? Houve um árbitro, por exemplo, num jogo do Fluminense, que um jogador que não joga mais no Fluminense tinha fraturado o nariz 15 dias antes. E esse rapaz iria colocar uma máscara de proteção, máscara essa aprovada pela FIFA, permitida pela FIFA. O que sua senhoria fez? Impediu esse rapaz de usar essa máscara de proteção no nariz. Então, esse rapaz jogou com o nariz recém-fraturado, né, podendo sofrer uma nova fratura, que aí seria muito mais grave. De quem seria a responsabilidade? Do árbitro. Responsabilidade solidária da federação. O árbitro é, como disse os senhores, preposto da federação. Né? Não autorizar um socorro médico urgente para um desportista. Né? Teve um árbitro que... teve um jogo do Campeonato Brasileiro que foi Flamengo e Ceará. O goleiro, na disputa de bola, ele engoliu a dentadura. Ele engoliu a dentadura. O árbitro achava que ele estava fazendo cera. Esse rapaz, até hoje, ele mal consegue andar, porque ele ficou muito tempo sem conseguir respirar, né? Teve danos irreversíveis ao seu cérebro. E quem era o responsável por isso? Foi o árbitro. O árbitro que não permitiu que o atendimento médico chegasse a tempo para socorrer aquele atleta. Próximo. Bom, e aí a gente fala do tema central que envolve aqui o nosso painel de hoje, que é a segurança do torcedor. E essa preocupação com a segurança do torcedor, ela não é de hoje. A realização dos Jogos Olímpicos já trazem em si a preocupação com a segurança do torcedor. A realização dos Jogos Olímpicos se dá num acordo entre 3 cidades gregas, e nesse acordo entre essas 3 cidades gregas se chega a uma decisão. Não poderá haver qualquer tipo de confronto ou molestamento àqueles que venham a percorrer o seu trajeto até chegar ao Vale de Olímpia, onde eram realizadas as competições. Um ano antes dos Jogos Olímpicos, na Antiguidade, havia toda uma preparação do Vale de Olímpia para evitar a realização do dano. Os orientadores, figura que está lá no Estatuto do Torcedor, se os senhores forem lá, no Estatuto do Torcedor, tem a exigência do organizador de criar orientadores. Os orientadores foram previstos, foram concebidos, melhor dizendo, nos Jogos da Antiguidade, em que o Vale de Olímpia ficava tão sobrecarregado de gente que eles eram responsáveis por impedir que essas pessoas entrassem no terreno de competição e provocassem algum dano aos esportistas. Em Roma Antiga, por exemplo,
por ocasião da incorporação da Grécia ao Império Romano, né, várias práticas desportivas foram incorporadas pelos romanos. A construção do Coliseu de Roma é um exemplo. A gente está com o Engenhão, né, gente? Quantos anos tem o Engenhão, hein? 6. 6. Está quase caindo. Se você for lá em Roma, o Coliseu está em pé ainda, viu? A preocupação do imperador, por ocasião da criação, da construção do Coliseu de Roma, era com a segurança dos torcedores. Então, o Coliseu tinha capacidade aí para 70 mil pessoas, mais ou menos. Tinha 70 saídas de emergência. Evacuação em 3 minutos. Senhores, eu dou um braço, vou dar o braço esquerdo, porque o direito é que eu escrevo. Se acontecer uma tragédia no Engenhão, você consegue ter evacuação daquele estádio em 3 minutos. Eu duvido. As arenas da Copa, o estádio do Mineirão está sujeito a sofrer interdição porque não previram acessibilidade. Jesus, estádio feito para a Copa do Mundo e não previram acessibilidade. Próximo. Bom, quando a gente fala de segurança no evento desportivo, essa é uma questão extremamente delicada. O legislador brasileiro colocou na conta do Estado, né, ou seja, na nossa conta, a tarefa de responder pela segurança do espetáculo desportivo. Né, o 14.1 só dá ao organizador o dever de informar da realização do evento desportivo, informar os órgãos de segurança. Bom, e aí você tem várias consequências em relação a isso. Próximo. Bom, o grande problema para o organizador, né? Você tem lá colaboradores, prestadores de serviço, né, contratados, diretos ou eventuais. E, além disso, você tem o policiamento. Só que no policiamento você não tem relação de preposição. O organizador não pode dar ordem no policial, olha, você vai agir assim ou assado. Ocorre que um dano provocado por esse policial vai também repercutir na esfera do organizador. Você vai responder por algo cometido por uma terceira pessoa. Isso é um outro problema. Como é que resolve isso? Não sei. E há uma coisa que me causa muito desconforto, e eu não vejo grande inquietação por aí, que é o seguinte: você tem a sociedade toda custeando, né, segurança pública para ser prestada para um evento privado. Ninguém fala disso. Na Suíça, por exemplo, você tem que pagar uma taxa elevadíssima para trazer o policiamento para o seu estádio. Né? Você tem vários requisitos que você tem que preencher para fazer isso. Aqui no Brasil, não. Agora, quando um agente de segurança causa um dano, né, quem é o primeiro a ser colocado no polo passivo da ação? Estado. Somos todos nós que estamos custeando uma reparação de um dano em que quem se beneficia não somos nós, é o organizador, é o patrocinador. Eu trago isso para a gente pensar um pouquinho. Infelizmente, a internet, o Google, não nos faz pensar, a gente já tem tudo pronto. Né? Alguém pensou por nós. Eu queria que os senhores pensassem um pouco sobre isso. Próximo. Bom, e aí, o Estatuto Torcedor, ele numa interpretação combinada dos artigos 3º, 14 e 19, eles vão dizer que a responsabilidade pela segurança do torcedor é solidária entre, ou seja, todos em conjunto, entre essas 3 figuras. A entidade de prática, detentora do mando de jogo, a entidade organizadora da competição e os dirigentes pessoalmente. E eles respondem objetivamente, ou seja, sem que se perquira da existência ou não de culpa no evento danoso. Que tem a ver com aquilo que eu falei no início da exposição. Né? Aquele que introduz o dano na sociedade, a atividade que em si gere riscos para terceiros, deve responder
objetivamente por isso? O Estatuto do Torcedor ele reforça o que diz o 927, parágrafo único do Código Civil. Bom, uma das questões que vem sempre arguídas, quer dizer, a maioria dos casos que são colocados na jurisprudência de responsabilidade civil diz respeito a danos a torcedores, principalmente por torcidas organizadas, né? Eu chego aqui um pouquinho mais para frente, que é o pessoal não dormir, ficar com medo, né? Enfim. O dano provocado pela torcida organizada pode ser arguído em juízo pelo organizador como um evento de força maior? Ele pode se eximir dessa responsabilidade, alegando que, pela quantidade de gente envolvida no espetáculo, é absolutamente impossível evitar a ocorrência do evento danoso? O que os senhores acham? Quais são os requisitos da força maior? A imprevisibilidade e a inevitabilidade do evento danoso, né? É imprevisível que as torcidas organizadas podem fazer? Não. Desde que o Maracanã foi criado, a gente tem tido esse problema aí nos últimos 50 anos. Então, a previsibilidade do evento retira dele qualquer característica de força maior. E agora, então, com o Estatuto do Torcedor, essa mudança interessante do Estatuto do Torcedor, em que ele estabelece a responsabilidade de todos os elementos da torcida organizada pelo ato praticado por um dos seus integrantes. Não tem ninguém de torcida organizada hoje aqui não, né? Posso falar à vontade, né? Estava de manhã, ainda bem, pessoal esperto. Essa previsão legislativa é notável. A gente só tem um caso, que eu me lembro, no direito brasileiro, em que a responsabilidade solidária do grupo por um ato praticado por um de seus integrantes, que é a responsabilidade effusis e dejectis, que é aquela em que o sujeito joga da sua janela alguma coisa, vitima alguém lá embaixo, ninguém sabe quem é que jogou aquilo da janela, e todo o condomínio responde por isso. E o fundamento dessa responsabilidade ela tem origens no esporte. Na França, era muito comum, no século XIX, você ter caçadas, né? E uma das pessoas, as pessoas iam caçar em grupo, alguém errava o tiro, acertava alguém e matava, né? Pela doutrina tradicional da França, você tinha que apurar a culpa do sujeito envolvido. Não sabia de onde é que partia a bala. Eu estou explicando isso para os senhores que bala perdida é uma coisa que a gente não sabe direito o que é aqui no Rio, né? A gente nunca ouviu falar nisso, né? Então, bala perdida matou alguém, quem é o responsável? Não se podia apurar de onde é que saía, de qual espingarda, o sujeito ficava sem indenização, ficava a ver navios. A jurisprudência francesa, então, evolui no seguinte sentido. Ora, o grupo é o responsável pelo perigo. Se o dano aconteceu, o grupo, solidariamente, vai ser responsabilizado por isso. Essa perspectiva foi trazida para o 39B do Estatuto do Torcedor. Próximo. Bom, e aí é o caso lá da Arena da Fonte Nova, né? Um dano decorrente da estrutura da arena. Quem é que responde? Próximo. Bom, quem prestou atenção no início da exposição já sabe que o organizador vai ser sempre o responsável por tudo, né? Porque ele é o fornecedor. Depois ele pode mover uma ação regressiva contra quem quer que seja. Quando o organizador não é, ao mesmo tempo, o titular da instalação desportiva, o jogo hoje do Fluminense, né? O Fluminense vai jogar hoje contra o Emelec no estádio de São Januário. Então, ele é o organizador da partida, mas ele não é o titular do estádio. O cedente, ou seja, o titular do estádio, ele só responde por má conservação do equipamento e, ainda assim, mediante ação regressiva a ser movida pelo organizador. Próximo. Bom, vamos falar um pouco sobre essa relação de consumo,
né? As pessoas dizem que o Estatuto Torcedor equiparou o torcedor ao consumidor. Não é verdade. Quem fez essa equiparação foi a Lei 9.615, que é a Lei Pelé, a Lei Geral sobre Desportos no Brasil. Então, ela equiparou o espectador pagante por qualquer meio ao consumidor, dando-lhe direitos e garantias do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Enquanto que o Estatuto Torcedor conceitua torcedor como aquele que aprecie, apoie ou se associe a qualquer entidade de prática. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Próximo. Bom, de acordo com o Estatuto Torcedor, você tem 3 categorias de torcedor. Você tem o torcedor consumidor, propriamente dito. E aí, quem estiver mais atento vai observar que nem todo torcedor é consumidor, mas só aquele pagante por qualquer meio. Então, o torcedor consumidor ele pode ser o partícipe, ou seja, aquele que paga, compra o ingresso e vai no estádio, ou o torcedor virtual, que é aquele que paga para ver virtualmente o espetáculo. Próximo. Você tem o torcedor associado, que não serve para nada, né? Ele é sócio do clube, mas não necessariamente é torcedor. Você pode ser sócio do Flamengo e ser torcedor do Vasco. Para que o Estatuto Torcedor disse isso? Não sei. E o torcedor apreciador, que é aquele que gosta do espetáculo, mas não consome, né? É o porteiro do meu prédio que escuta o radinho de pilha, que compra o jornal, né? O interessante disso é que o espetáculo desportivo ele acaba tendo um interesse difuso da sociedade. Então, quando um árbitro, no Campeonato Brasileiro de 2005, resolve se corromper para fraudar o resultado de 11 partidas, o que aconteceu naquele campeonato não diz respeito apenas àqueles participantes, mas a toda uma coletividade, a toda uma nação que espera e confia que aquilo ali esteja valendo, esteja sendo jogado a sério. E por isso que o Ministério Público ajuizou uma ação contra a CBF e logrou êxito numa multa que eu acho de 50 milhões de reais, se não falha a memória. Bom, então o torcedor, sendo ele consumidor, ele tem direitos, tem deveres que estão aí, sendo que um dos deveres que ele tem é de cumprir o artigo 13A do Estatuto Torcedor, que é consentir com a revista, não portar... Pode passar para o próximo. Pode passar. Não portar bandeiras e cartazes, enfim, não trazer objetos que possam gerar qualquer tipo de violência. Próximo. Pode. Oi? E o organizador também tem lá os seus direitos e os seus deveres, né? Receber, estabelecer as condições de entrada, assegurar a realização do espetáculo, garantir a segurança. Próximo. Bom, e aí a gente entra nessa área da qualidade do serviço prestado. Já que nós estamos numa relação de consumo, cai na nossa mesa de bandeja o artigo 20 do Código Consumidor, que diz que o fornecedor responde pela qualidade dos serviços prestados, né? Responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, e também quando houver disparidade com as condições da oferta ou da mensagem publicitária. Próximo. Bom, e aí você tem por impróprio serviço quando não se pode aceder à arena, você compra o ingresso e não consegue entrar, quando você compra o ingresso de cadeira, você só consegue entrar na arquibancada, né? Instalações insalubres, disparidades com as indicações constantes da oferta. O que significa isso? Você teve um amistoso da seleção brasileira, em que já se sabia que o Ronaldinho Gaúcho não seria convocado. O que a cidade e a entidade promotora do jogo resolveu fazer? Espalhou cartazes outdoors na cidade toda, em que você só via bandana e dente na cidade inteira, né? Convocando a população para assistir aquele jogo, fazendo com que ela cresça que o sujeito estaria ali no campo. Mas ele não estava. Quer dizer, eu comprei para ver o cara para jogar, e o cara não estava, já sabia que ele nem jogaria, isso gerou um dano, né? É a mesma coisa, está anunciado uma geladeira a R$300, eu vou lá para comprar, né? Tem que ter.
Né? Próximo. Bom, e aí você tem a deficiência quanto à substância. O que é isso? É a qualidade do espetáculo propriamente dito. Hoje saiu até na coluna do Anselmo Góes que um torcedor atleticano, não sei se os senhores leram, um torcedor atleticano perdeu uma ação no STJ que ele queria ser indenizado por um erro de arbitragem, num jogo da Copa do Brasil. Né? Então, o sujeito que perde um pênalti, eu posso mover uma ação contra o clube? Se fosse na Copa América, então, isso é uma festa, né? Aquela Copa América, todo mundo estou para fora, o céu era o limite, né? O David, né? Coitado do David, ia ficar morrendo de fome, aquele rapaz jogar no Flamengo, né? Aqueles gols espetaculares que ele perdia. Será que eu posso mover uma ação contra o... Não, por quê? Porque ali a obrigação é de meio, não é de resultado. Todo mundo tem que se esforçar para fazer o melhor. Né? Não necessariamente que eu vou atingir os objetivos pretendidos. Agora... Oi? Pois é. Agora, há defeito quanto à substância que pode gerar indenização, como no caso do Edilson Pereira de Carvalho, em que a CBF foi processada e foi condenada em todos os processos por aqueles jogos que ele fraudou. Porque a pessoa, quando vai assistir um espetáculo desportivo, ele vai ali na incerteza do que vai acontecer. Esse é que é o grande barato do esporte. Né? Você nunca sabe o que vai acontecer ali dentro. Se aquilo já estava previamente combinado entre as partes, há uma deficiência na substância do serviço. Então, resultados forjados pelas partes, corrupção e deturpação das regras da modalidade. Você tem, por exemplo, uma prova em Indianápolis, em que houve uma briga entre as escuderias, não sei se os senhores se recordam, o ingresso de Indianápolis é o mais caro do mundo, largaram 6 carros. 6 carros, ao invés de 24, 22. Sendo que um deles era o Rubinho, que já não conta, né? Aí você vai lá, paga um ingresso, fantástico, valor absurdo, para ver 6 caras largando, sendo que um já largou lá atrás, coitado, né? Enfim. Bom, e você tem práticas abusivas que eu também não vejo ninguém falar sobre isso. Práticas abusivas que estão previstas no Código do Consumidor e que se aplicam a essa relação de consumo. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Né? Você condiciona o fornecimento de um produto ao fornecimento de outro. É a questão do sócio-torcedor. Né? O clube ele reserva uma quantidade de ingressos para os seus sócios, enquanto que a torcida toda quer comprar e não pode. Você está, além de condicionar o fornecimento de um produto, você está recusando atendimento às demandas dos consumidores. Né? O Internacional de Porto Alegre, por exemplo, o Beira-Rio, acho que tem capacidade para 50 mil. Todos os 50 mil já estão selecionados para os sócios. Então, eu que não sou sócio do Internacional, quero assistir uma partida, não posso comprar. Só se o sócio do Internacional não quiser comprar, é que vai sobrar ingresso. Isso é uma flagrante violação ao Código do Consumidor. Não vejo ninguém falar sobre isso. Próximo. Bom, e aqui, para alívio de todos, né, e felicidade geral da nação, eu vou me despedindo e falando sobre esse tema também, que é uma outra perspectiva de dano na sociedade, de dano relacionado ao esporte, que é o dano sofrido e causado por desportistas. Quando Roma incorporou a Grécia ao Império Romano, como disse os senhores, várias práticas desportivas foram fartamente incorporadas e utilizadas no dia a dia pelos romanos. Uma delas era o tiro, como é que é? O arco e flecha. Não era arco e flecha não, gente, desculpa. Lançamento de dardo, isso não tinha nos jogos da antiguidade, lançamento de dardo. E várias pessoas que se colocavam na frente da área de lançamento dos dardos eram vitimadas. Essas pessoas começavam a mover ações contra os responsáveis pelo lançamento dos dardos. Até que o piano
Não é o piano, não, nem gente que toca, não, né? É o piano, hein? O piano, na redação do Digesto, ele concebe uma teoria que é até hoje utilizada por nós, que é a teoria da aceitação do risco. Aquele que se submete a um determinado risco está sujeito às consequências dali decorrentes. Aquele que vier estudar no curso de pós-graduação de Direito Esportivo já sabe que está correndo o risco de ter aula com o professor Martim. Então, já ficam os senhores advertidos da possibilidade desse dano. Né? Então, ele criou essa teoria, ou seja, as pessoas que se colocassem na frente da área de lançamento do dardo estavam querendo ser atingidas por esse dardo, não teriam direito à reparação. Né? É a mesma coisa no esporte, só que você tem que ter a observância de alguns requisitos. Não é? Quando os senhores vão fazer aqueles esportes de aventura, rafting, qual é a primeira coisa que os senhores fazem? Alguém já fez isso? Que primeira coisa que a gente recebe? Depois? Tem aquele teu, né, com aquela canetinha que fica amarrada naquele barbantinho pendurado, né, naquela madeirinha, e você diz que aceita tudo. O que é isso? É a aceitação do risco. Né? Eu estou tendo conhecimento, olha lá o primeiro requisito. Houver por parte da vítima o conhecimento do risco em potencial e a decisão pessoal de aceitá-lo. Houve uma atleta que disputou pela ginástica olímpica brasileira uma edição dos Jogos Olímpicos, não foi a penúltima. Essa atleta teria, alega ela, inclusive ajuizou uma ação, ela teria sido sonegada da informação de que ela estava com seu pulso fraturado. Essa moça ficou praticamente impossibilitada de praticar esporte. Por quê? Todo o treinamento que ela fez em cima daquele pulso foi cada vez massacrando mais aquele pulso que estava fraturado, e a confederação sonegou essa informação para que ela fosse para os Jogos. Isso é aceitação do risco? Eu aceitei esse risco, eu tomei conhecimento disso. As infiltrações que são feitas nos atletas, né, sem que ele saiba, tenha conhecimento do dano em potencial que isso gera. Outro requisito, o dano produzido tem que decorrer do exercício normal da atividade. Quem joga uma partida de futebol está sujeito a ter uma torção de ligamento. Né? Agora, quem joga uma partida de futebol não está sujeito a sofrer uma cotovelada. Quem disputa uma luta de boxe está sujeito a sofrer golpes. Mas os senhores se lembram, por exemplo, naquele combate entre Tyson e Holyfield, que gerou um clima legal entre os dois? Qual foi o clima? Teve a mordidinha na orelha. Todos os golpes que foram trocados ali estão numa zona de irresponsabilidade. Agora, aquela mordida na orelha é lesão corporal dolosa, porque quem participa de uma luta de boxe não está participando de um espetáculo de antropofagia. Né? Então, quando o Lars Grael ele disputa uma prova de atismo, ele não está aceitando o risco de ter sua perna decepada por um barco que invade a área de competição. Isso não está dentro do risco inerente ao iatismo. Inexistir culpa grave ou dolo na violação da regra da modalidade. Ora, se toda vez que houvesse uma falta num jogo de futebol, o jogador pudesse ajuizar uma ação, seria fácil. Né? Mas tinha um jogador de futebol que jogava num clube de grande torcida que era famoso por desferir as famosas tesouras voadoras. Né? O sujeito vinha, né? Ele voava, praticamente, ele devia ser até atleta de salto triplo, né? Porque ele voava assim 3 metros e vinha com as 2 pernas no pescoço quase do adversário. Né? Isso é uma falta comum ou uma violação grave da regra? Uma violação grave da regra. Esse atleta deve estar sujeito a reparar o dano. E, por último, aqui, eu me despeço fazendo uma homenagem a o maior ídolo brasileiro, esportista, na minha opinião, que foi Ayrton Senna.
O fator de risco não pode ser incrementado pelo adversário nem pelo organizador. Ora, pilotar um carro de Fórmula 1, todo mundo sabe que é perigoso. Todo mundo sabe que pode bater. Agora, quando na véspera da prova, vem o chefe da equipe e manda o seu subordinado serrar a barra de direção para permitir melhor direção do piloto, ele não aceitou esse risco. Esse risco foi incrementado pelo chefe da equipe. E ele, ao fazer a 9ª curva para a esquerda na Tamburello, cadê a barra de direção? A barra de direção se rompe. Não porque foi um defeito normal de fabricação, mas foi provocado pelo organizador. Ayrton Senna foi vítima de crime doloso contra a vida. Próximo. Bom, quem quiser continuar nos acompanhando, quem quiser ter a loucura ainda de nos assistir, vai lá no nosso site, vocês vão ter aí reportagens, matérias sobre esporte e direito desportivo. E também, próximo, vocês também vão poder nos assistir, também pelo site, vocês podem assistir, tem 7 aulas de direito desportivo, que são lá daquele programa Saber Direito. Uma dessas aulas tem um pouco a ver com isso aqui, que é aspectos legais em eventos desportivos. E o nosso livro, O Direito no Desporto, que está na 2ª edição. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e eu queria fazer aqui uma homenagem especial, que por força desse meu compromisso, eu trouxe minha família junto, que hoje é próximo. O aniversário da minha querida mãe. Chocante, porque o sinalizador parece que é o assunto de agora, mas não é só de agora, não. Esse caso aconteceu na década de 90. E aqui está um profissional, um professor, torcedor, que esteve num estádio de futebol, numa decisão Flamengo e Botafogo, e foi atingido por um sinalizador. E é ele quem vai dar esse depoimento agora, falando um pouquinho dessa péssima experiência que ele passou e dos percalços que ele vem sofrendo durante esses anos todos. Então, eu peço depoimento ao professor Roberto Sprister, que vai falar um pouquinho sobre esse acidente que o envolveu como torcedor. Mas ele é um profissional que não deixou de ser uma vítima num evento esportivo, num campo de futebol. Professor Roberto. Boa noite a todos. Eu recebi